Só os vivos glorificam a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem vivos aqui. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão aí, diz: tu está vivo? Se não está, se prepara para ressuscitar. Nesta noite Jesus vai ressuscitar vidas. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que nos alimenta, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra, o Deus que nos ama. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: você é amado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas. É isso aí. Glória a Deus. Que nesta noite Deus possa abrir a porta da palavra. E para que isso aconteça, nada melhor do que a igreja interceder. Nada melhor do que a igreja orar. Nada melhor do que a igreja pedir a Deus, dizendo: Deus, fala comigo. E certamente, como Ele é um Deus vivo e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, Ele vai te ouvir e vai te atender e vai falar contigo nesta noite. Amém? Então vamos ler os versículos de número 3 e 4, que diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Deus. Pai bendito, eu quero mais uma vez te louvar. Quero mais uma vez te agradecer. Senhor, te peço com muita humildade, com temor e tremor, Senhor, seja mais uma vez generoso para com esta igreja, para com este povo. Fala conosco de uma forma clara, de uma forma evidente, de uma forma presente, e que a glória seja dada a Ti, e que a Tua igreja seja edificada, e os nossos corações, eles fiquem alegres. O que eu te peço nesta noite, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, ele possa me iluminar nesta noite, que as revelações que estão inseridas nesse texto, ele possa ser revelado de uma forma surpreendente nesta noite, em nome de Jesus. E se assim você concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, dê uma salva de palmas para Jesus e diga bem alto: Jesus, Jesus, fala comigo. Glória a Deus. E eu, como profeta que sou de Deus, eu quero dizer para você que Ele vai falar nessa noite. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler, isso aqui retrata uma situação no começo do ministério de Jesus. Jesus está aqui recrutando os seus primeiros discípulos, os seus primeiros seguidores. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus não foi de uma faculdade, Jesus não foi de uma sinagoga, Jesus não procurou os doutores da lei, os interpretadores da lei. Jesus, ele foi à praia. O texto diz que Jesus estava passeando pela praia, e ao passear ele vê os seus primeiros discípulos lavando as redes.
Ou seja, eles já tinham voltado de uma noite de pesca. Jesus, como homem, ele não sabia se a pesca tinha sido produtiva ou não. Mas ele se aproxima, o texto assim diz, que ele se aproxima de Simão, o Pedro, e pede para que Pedro ceda o seu barco a ele. Porque atrás de Jesus também existia uma grande multidão, o seguindo, querendo ouvir algo da parte de Jesus, querendo algum milagre da parte de Jesus. Aí Jesus chama Pedro e diz: Pedro, me empresta o teu barco, eu preciso usá-lo para realizar o meu propósito, porque o meu propósito é trazer o reino de cima para a terra. E agora eu preciso desse recurso, eu preciso do teu empreendimento, eu preciso do teu barco, eu preciso da tua ferramenta de sobrevivência, me empresta ele. E ao entrar no barco, assim o texto nos fala, aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora eu já estou dentro do teu barco, agora me faz mais uma gentileza, me afasta um pouquinho da terra, eu quero ficar um pouquinho distante da terra. E o texto diz que Jesus, ele sentado no barco, ele começa a ensinar a multidão, e automaticamente os discípulos que estavam já sendo convocados já estavam sendo ensinados. Eu digo para vocês que já se faz uns 8 dias que eu venho meditando nesse texto. Eu me acordo com esse texto no coração, passo o dia com ele e vou dormir com ele. E tem coisas aqui fabulosas, irmãos. Um texto tão pregado nos nossos púlpitos. Mas o que me alegra é que cada vez que você se debruça na palavra de Deus, cada vez que você investe tempo, cada vez que você pega um pouco dos minutos, das horas que você tem no dia, e investe em meditar na palavra de Deus, ela te dá informações novas, ela clareia coisas que você nunca ouviu, que você nunca pensou, você nunca idealizou, e você começa a meditar e começa a dizer: meu Deus, hoje eu estava lendo esse texto, preparando o sermão, e meu Deus, que coisa linda, que coisa fantástica é meditar na tua palavra. Eu já falei nesta igreja que há o único livro que não deve ser lido, qual é? A Bíblia Sagrada. É o único livro que não pode ser lido, é o único livro que você não deve ler. Pastor, o que é isso que o senhor está me dizendo? O senhor está agora pregando heresia, o senhor está desfazendo o que o senhor acabou de dizer. Não, espera um pouquinho que eu vou te dizer. A palavra de Deus não é para ser lida, é para ser meditada. Medita dia e noite. A ordem que temos não é para ler, é para meditar, é para você parar, é para você pensar, é para você degustar, é para você deixar o Espírito de Deus falar com você através da palavra. Aí Jesus se afasta um pouco, e o interessante é que Jesus diz para Pedro, no versículo de número 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. Não foi muito. O escritor Lucas, ele teve o cuidado em ouvir a voz do Espírito de Deus, porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada, foi escrita
escrita pelos homens, mas a inspiração veio de Deus. E ele estava atento ao escrever. Ele poderia ter escrito aqui, olha, e Jesus pediu a Pedro que afastasse o barco da terra. Jesus pediu a Pedro que afastasse muito da terra. Mas não, ele teve a preocupação, o cuidado de dizer: Pedro, afasta o barco um pouco da terra. E será que isso aqui te ensina? Será que nós aprendemos aqui só nesse detalhe? Como nós vamos aprender nessa noite? Como esse texto ele está vivo no meu coração. O texto diz ainda que os discípulos, eles passaram a noite tentando pescar, porque não pescaram, tentando pescar. E se passou a noite, amanheceu o dia, e eles voltaram, tinham de ir para suas casas. O Evangelho de Mateus relata também esse milagre. O Evangelho de Marcos relata também esse milagre. Só que nos evangelhos anteriores, Marcos e Mateus, diz que Jesus, ao chegar na praia, encontra-os lavando a rede. Encontra-os já preparados para desistir da pesca, já prontos para ir para os seus lares, para as suas casas. Aí começa agora a intervenção de Cristo na vida do homem que se deixa ser guiado por Ele. O projeto de Pedro de sustentação da família, de sustento, de provisão, era a pesca, era o barco. Pedro era um homem conhecedor demais. Pedro conhecia de anzóis, de isca, de peixes, do mar. Pedro conhecia muito bem isso. Mas já no coração de Cristo, o projeto de Cristo para Pedro era outro. Tinha uma semelhança nas atividades. Pedro era pescador de peixes. Jesus o convoca para ser pescador de homens. Só que o conhecimento de Pedro é de isca, de anzóis, de peixe, de mar. Aí Jesus diz: tu vai continuar sendo pescador, Pedro. Só que agora tu vai pescar vidas. Tu vai ter que entender, primeiro, de coração. Tu vai ter que entender de alma. Tu vai entender, ter que aprender a entender de espírito. Você vai continuar pescando. Agora são linhas diferentes. Você não pode mais, Pedro, pegar um peixe, passar a faca e tratá-lo como você está habituado. Tratar um peixe, colocar na frigideira, torrá-lo, assá-lo e comê-lo. Essa prática já não pode mais existir, Pedro, na tua vida, porque você vai ter que lidar com vidas. Você vai ter que tratar vidas. E o tratamento, Pedro, que você dá ao peixe é diferente do tratamento que você vai ter que dar às vidas agora. Quando você aceita essa provocação de Cristo, você começa a entender as pessoas. Você começa agora a distinguir que cada um tem a sua individualidade, que cada um precisa muitas vezes de tratamento diferenciado, porque cada um tem a sua marca. Cada um de vocês aqui tem uma marca única. Às vezes você está com a mesma roupa, da mesma cor. Às vezes você aparenta na fisionomia. Às vezes você é gordinho igual a outra pessoa, é magrinho igual a
uma semelhança, mas vocês têm uma marca única. Diga assim: eu tenho uma marca única. Cada um de vocês aqui tem uma marca única, dada por Deus. Aí Jesus agora intervém e entra no projeto de Pedro. E nós poderíamos dar uma temática para a mensagem desta noite. E a temática é: hoje é o último dia que você governa o seu barco. Hoje é o último dia que você governa o seu barco. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Então tu já vai olhar para o teu irmão e vai dizer: olha, tu não vai mais se governar. Tu não vai mais se governar. Tem alguém que governa a tua vida. É Ele, é Jesus quem governa as nossas vidas. É Ele que direciona, é Ele que norteia, é Ele que traça. Glória a Deus. Aí Jesus, quando diz assim: Pedro, deixa eu entrar no teu barco, eu quero o teu barco. Eu quero entrar no teu barco. O que é que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Era só entrar no barco? Será que Jesus estava querendo só entrar no barco ali? Será que ele não tinha outras missões? Lições subjetivas? A lição objetiva era: quero entrar no teu barco. Mas ao entrar no barco tinha outras lições atreladas, lições subjetivas. E essas lições que eu quero trazer à tua mente nessa noite. São essas lições que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não entendemos. Conseguimos visualizar a mensagem diretiva, a mensagem objetiva, mas numa mensagem objetiva tem a subjetiva. E é essas que eu quero trazer nessa noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu acredito que Jesus começa agora, ele cria um diálogo com Pedro. Ele diz: Pedro, eu estou sabendo aí que a tua fama aí é boa. A tua fama é que você é um excelente pescador. A tua fama diz que você no alto mar é o cara. Mas Pedro, com toda a modéstia, tu vai conhecer agora um grande pescador. Está entrando no teu barco o pescador dos pescadores. A primeira lição, ou a primeira mensagem subjetiva que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a partir de hoje tu vai saber o que é um pescador. Eu vou te ensinar de verdade o que é uma pesca, o que é pescar. Agora, Pedro, eu preciso que você disponibilize o teu barco para que esteja à minha disposição. Eu preciso o teu barco, que é o sustento da tua família, que é a tua provisão. Tu vai dar agora um time, tu vai dar um stop agora e vai deixar à minha disposição, que eu quero usá-lo. Ok, Pedro? Amém, Senhor. Usa com força. Aí Jesus diz: estou gostando da tua conduta, Pedro, porque a minha presença no teu barco vai fazer toda a diferença. A minha presença no teu barco vai fazer com que você alcance os sonhos que você tem dentro do seu coração. A minha presença no barco, ela não pode deixar de existir, Pedro. Então você está bem. Estou gostando. Você está dando bons sinais de um verdadeiro discípulo.
Jesus continua conversando com Pedro. Aí Jesus chega para Pedro e diz: e tem uma coisa a mais, Pedro. O texto diz que Jesus ele senta no barco e começa a ensinar a multidão. Então, quando existe alguém ensinando, todos os olhos estão focados em quem? Nesse momento, os olhos de todos que estão aqui estão focados em quem? No pregador. E o que é que Jesus queria dizer para Pedro dentro desse texto? Pedro, olha, a atenção maior do teu barco não é para o teu barco, não é para você, é para mim, Pedro. Eu tenho de ser a maior atenção, eu tenho de ter a maior atenção. Ou seja, sou eu que tenho de aparecer, Pedro. Ninguém pode aparecer mais do que a mim. Sou eu. E Pedro está entendendo todas as lições que Jesus está dando. Está entendendo, Pedro? Que eu estando no teu barco, eu estou aqui, ó, sentado na frente, ensinando a multidão, as pessoas estão olhando para mim, eu sou a atração maior do teu barco, do teu empreendimento, Pedro. Não pode existir outro. Tu está entendendo, Pedro? Estou sim, Jesus. Eu sei que é o Senhor que tem de aparecer. O barco de Pedro agora serve de quê para Jesus? De palco. Ele está à disposição. Jesus está no barco de Pedro que se transformou em palco para Jesus. E Jesus ele continua a ensinar. Aí ele diz: Pedro, sabe por quê? Tem muitos barcos aí que não se destacam? Porque eles procuram saciar suas próprias necessidades. Deixa eu dizer aqui algo para você antecipar. Tem barcos que Deus levanta para andar no alto mar, em mar alto, assim como o texto nos diz. Mas quando esses barcos são levantados, eles chamam a glória para si. Eles querem aparecer, eles querem a glória. Pedro, aí quando eu chamo um barco desse e traço na sua vida para ele andar em mar alto, e eles assim procedem, sabe o que eu faço, Pedro? Eu os naufrago. Quantas vidas, quantos homens, quantas mulheres que têm um chamado especial, um chamado diferenciado. Pastor, tem chamado diferenciado? Tem sim, irmãos. Lucas se preocupou aqui em grifar, em dizer que Jesus estava pedindo o barco de Pedro para entrar. Não foi o de André, não foi o outro, foi o de Pedro. E nesse congresso eu aprendi uma coisa linda. Pastor Marcos Gregório, do Rio de Janeiro, pastor de uma grande igreja, grande, irmão. Essa igreja nossa aqui é minúscula diante da igreja desse pastor. E ele, com toda humildade, ele assim falou: Pastor Silas, eu sou pastor igual o senhor, no título, mas no nível espiritual, não. Eu tenho de entender que o nível espiritual que Deus me colocou está acima do meu. Isso não quer dizer que o pastor Marcos Gregório ele seja menor, ele seja desprezível, mas isso se chama discernimento. Entender que tem um amigo, companheiro, pastor igual a ele, mas o seu amigo, o seu companheiro está no nível espiritual maior, mais elevado. E
perde na sua caminhada, porque ele não respeita, porque ele não tem o discernimento de entender que o seu irmão, o seu líder, aquele que está na liderança do departamento, está num nível espiritual maior que o seu. Glória a Deus. Isso se chama discernimento. Por isso que é bom ir ao congresso, né? Que a gente vai e aprende. Glória seja dada ao Senhor. Muitos estão naufragando porque estão chamando a glória para si, porque eles querem aparecer. Deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Jesus aparecer. Fica por trás de Jesus, fica escondido, deixa Jesus na frente, que quando as tempestades chegarem, quando as setas forem lançadas, Jesus é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Fica na frente. Agora tu quer ir na frente, tu quer ficar na frente, aí tu vai receber toda a mordosa, vai receber todos os ataques. Fica escondido em Jesus, fica por trás de Jesus, deixa Jesus aparecer, deixa Jesus ficar na tua frente. Olha para o teu irmão e diz: oh meu querido, deixa Jesus ficar na tua frente. Outra lição aqui. Irmão, eu comecei demais com esse texto. Outra lição importantíssima aqui é que Jesus estava dizendo para Pedro: olha Pedro, você tem de entender que o barco é importante. Está vendo aqui, Pedro? Esse barco que você me emprestou, ele é importante. Eu estou usando para realizar o meu propósito. Agora o mais importante, Pedro, não é o teu barco. O mais importante aqui é este povo que está nos ouvindo aqui, ó, que está me ouvindo. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro: ó Pedro, teu barco é muito importante, mas esse povo que está faminto, este povo que está carente, este povo que está doente, são eles que são mais importantes. São eles que são os mais importantes. Não é você, Pedro, não é o teu barco. E às vezes, irmãos, Deus coloca propósitos na nossa vida, empreendimentos, e a gente valoriza mais o empreendimento do que as pessoas, ou seja, valoriza mais o empreendimento do que o resultado final, ou seja, o motivo pelo qual o empreendimento foi levantado. Você sabe por que esta igreja aqui existe? Você sabe por quê? Ou por quem? Por sua causa. O mais importante aqui, pode dar uma salva de palmas para ele, ele merece. O mais importante aqui não é o pastor Tavares, não. O pastor Tavares pode investir, pode dar sua vida, pode dar suas finanças, pode dar sua família. Deus louva, Deus honra, Deus aceita, aceita. Agora isso não é o mais importante. Deus implantou esta igreja aqui na Avenida Bernardo Vieira de Melo, me colocou aqui como líder espiritual, como pastor desta igreja, por sua causa. Amém. Por sua causa. Pode dar, está muito fraco para ele. Se for para ele, está fraco. É você que é importante. Glória a Deus. E às vezes nós esquecemos, às vezes passamos desapercebidos em obter da parte de Deus um favor, em liderar um departamento, um grupo ou uma igreja, seja o que for, e querer ser o último biscoito do pacote, querer ser a bola da vez. Está vendo o conjunto de louvor que louvou aqui?
Eles são importantes? São, mas não são os mais importantes. Está vendo esse grupo de novo aí? De belos jovens, bonitos. São importantes? São, mas não são os mais importantes. Deus os levantou, sabe para quê? Para falar com o povo, para falar com a igreja. Sabe o que é mais importante? Vocês que estão aqui ouvindo, vocês que estão chegando para serem tratados, vocês são os mais importantes. E quando o departamento, o líder, ele tem esse discernimento, ele tem esse entendimento, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas fluem. Departamento de oração, a mesma coisa. Departamento infantil, que é o mais importante do departamento infantil? É a professora, irmã Vânia, ou as criancinhas? Deus levantou a irmã Vânia para cuidar das criancinhas. Se não houvesse as criancinhas, não tinha necessidade da irmã Vânia. Mas porque existem as crianças, Deus levantou a irmã Vânia. Se não houvesse vocês, não haveria necessidade do pastor Tavares aqui. Não existiria. Por isso, o mais importante são vocês. E Jesus lhes dá essa lição a Pedro. Olha, Pedro, tu estás entendendo? Estou sim. Estou entendendo, Senhor. Agora, aquele detalhezinho que o escritor Lucas, ele não esqueceu de colocar. Pedro, eu vou entrar no teu barco. Agora, afasta. Quem tem Bíblia? Abre a sua Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você entender. E eu vou explicar o que significa isso. E entrando num dos barcos, que era o de, pediu-lhe que eu afastasse muito da terra. É assim? Pediu-lhe que eu afastasse da terra. O que é isso aqui? Abre o teu coração agora. Abre. Fica desarmado. Abre a porta do coração e deixa Deus falar. O que significa afastar um pouco da terra? Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, quando nos afastamos um pouco da terra, teremos uma visão maior e uma condição melhor da situação. Você já notou que tem momentos que estamos inseridos que se faz necessário você sair para poder ter uma sensatez, uma razão maior? Ou seja, você tem que sair do problema para resolver o problema. Você está entendendo? Você está vendo que minúcia a palavra de Deus nos traz? Que minúcia o Espírito Santo ele coloca de forma subjetiva na palavra de Deus. E para isso se faz necessário meditar, orar, buscar, para que o Espírito Santo fale conosco. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que precisamos sair do problema para trazer a solução para o problema. Glória a Deus. Tem momentos que só afastado do problema teremos uma decisão sensata. Esse afastar aqui um pouco da terra é Jesus dizendo: olha, se afaste um pouco da terra, porque na medida que você se afasta um pouco da terra, você vai se aproximar do alto. Se aproxima do alto. Agora, por que um pouco?
É porque se você se afastar demais, você não vai realizar o propósito que Deus tem na tua vida. Não tem aquela situação dos irmãos que espiritualizam tudo, coisas que é para eles fazerem e eles não fazem, esperam que desça um anjo em forma corpórea para realizar o que você tem de fazer. Por isso o escritor, ele fala aqui, afastar um pouco. Ou seja, você precisa viver na terra, até porque você é representante legal do reino de Deus. Então você precisa viver na terra, mas você precisa também conhecer o que você está representando. O vendedor que vende o que não conhece, será que ele vai lograr êxito na sua atividade? Nunca. Ele precisa saber vender, ou seja, saber conhecer o que está vendendo, para convencer aquele que vai adquirir o objeto que ele está vendendo, a mercadoria que ele está vendendo. E esse princípio, irmãos, isso se aplica no reino. Você, eu, nós somos representantes do reino e precisamos conhecer o reino, precisamos conhecer a Jesus, precisamos conhecer seus prefeitos para poder divulgar, ensinar, trazer pessoas para esse reino, para a igreja. Afasta um pouco. Você é um ser espiritual, mas também é um ser material, é um ser físico. Então você precisa balancear isso. Você não pode espiritualizar tudo. Você precisa de ter esse equilíbrio. E se você ficar totalmente na terra, e essa terra aqui eu quero fazer uma aplicação, você pode até ser professor de teologia e dizer: pastor, mas não cabe, a exegese do texto não cabe, você vai forçar. Não, não estou forçando nada, eu estou fazendo uma aplicação espiritual, dizendo para você que essa terra aqui representa o mundo, e a Bíblia diz: aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo que precisa de um equilíbrio? Nem você pode estar no mundo, porque se você esquece do alto, do reino de cima, o amor do Pai não vai estar em você. E você também não pode espiritualizar tudo, porque é uma conexão, um depende do outro. Você busca de cima para trazer para baixo, você busca os céus para trazer para a terra. É verdade. Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem vive no mundo, ou seja, a sua vida está repleta, está tomada pelas atividades do mundo, ele não conhece as coisas do alto. Sabe por que Deus não se revela mais a você? Sabe por que as coisas espirituais dos seus olhos não contemplam? Porque a sua vida é repleta das coisas materiais. Você não tem tempo para se relacionar com Deus, você não tem tempo para buscar Deus, você não tem tempo para aprender as coisas de Deus. Estava conversando com o auxiliar Roberto, chamo de Robertão por causa do tamanho, e fico feliz quando eu olho para ele, porque a barriga dele é maior que a minha. Graças a Deus. Qual é a felicidade? A felicidade do baixinho, a alegria do baixinho? Vamos ver o mais baixo, né? É assim? Então a gente que somos barrigudos, né, Robertão? Quando vê um aí, rapaz, graças a Deus, eu não cheguei lá não, né? Então eu estava conversando com o Robertão, e ele dizendo: pastor, nós temos aqui uma preciosidade. Poucas igrejas têm o que nós temos, um seminário teológico ao lado da igreja.
igreja. E poucas pessoas se interessam. Poucas pessoas querem se aprofundar em conhecer as coisas de Deus. Quer ficar só no oba-oba, quer ficar no feijão com arroz do dia a dia. Irmão, chega! Hoje é o último dia que você conduz o seu barco. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir a tua vida, o teu barco. Aproveita as oportunidades que Deus está dando. O seminário aí é à disposição. A coordenação faz qualquer coisa para você estar na sala de aula, para você aprender. Nós temos priorizado os melhores professores do estado. E a igreja está inerte, está desapercebida. Mas que a vida cristã é entradinha, saidinha, e é isso aí. E só as atividades do dia a dia. É eu trabalhar, é manter a minha casa. Ô irmão, a nossa vida vai muito além disso aí, irmão. Tu tem que entender que tu é um ser material, mas tu é um ser espiritual. Deixa as coisas de Deus desabrocharem em você. O espiritual predomina sobre o material. Isso é princípio, irmão, isso é lei. Não é conselho simplório que eu estou te dando, não. Isso está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso se chama princípio espiritual. Mas você, nós muitas vezes se acostumamos, nos acomodamos com tão pouco, tendo um Deus que tem tanto para nos dar. Se acostumamos com tão pouco. Queremos um material, queremos o dinheiro, queremos uma boa roupa, queremos um bom apartamento, um bom carro, mas não queremos desfrutar dos mistérios de Deus. Não queremos desfrutar das coisas de cima. Que você nessa noite possa refletir, que nessa noite você possa entender que o espiritual é mais valioso que o material. Você é representante do alto, se faz necessário conhecê-lo. Muita gente conhecendo muito do mundo, mas quase nada do alto. Muita gente diplomada nas matérias do mundo, mas leigas nas matérias do céu. Pessoas que têm um alto nível de conhecimento, que chegam a ofender a Deus por desconhecer os seus preceitos. Ele se familiariza tanto com o conhecimento, que para ele tudo é relativo, tudo pode aceitar tudo, e esquece que os preceitos de Deus limitam. Os preceitos de Deus diz: é até aqui. Mas o homem, pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento, pela sua cabeça aberta, ele quer violar, ele quer ultrapassar os limites de Deus. Leigos na matéria espiritual, leigos a respeito dos céus. Glória a Deus. Aí depois que Jesus entra no barco, depois que ele ensina Pedro, porque Pedro podia ter perguntado, o texto não diz, mas eu quero conjecturar: Senhor, mas por quê? Pouquinho, faça só um pouquinho da praia. Eu vou te ensinar, Pedro. Aí depois, quando ele ensina tudo isso, depois quando ele termina de ensinar a multidão, ele dá essas lições teóricas a Pedro. Aí diz agora, no versículo de número 4: Pedro, prepara o teu barco e volta, vai pescar. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Aí Pedro diz: mas Senhor, passamos a noite toda
não conseguimos pescar nada. Como é que tu mandas? Essa é uma hora imprópria. Pescar de manhã, a gente pode até pescar alguma coisa, mas não é apropriado. Nós não iremos fazer uma grande pesca, uma boa pesca. Vamos deixar para a noite, vamos descansar durante o dia e vamos pescar à noite. Jesus disse: Pedro, quando eu estou no barco, quem determina sou eu. Pedro, tu precisa entender que o mar é meu, que os peixes são meus, e agora tu passa a ser meu, Pedro. O mar é meu, os peixes são meus, e você passa a ser meu agora. Então, Pedro, fica tranquilo, obedece. Eu não estou dizendo, Pedro, que hoje foi o último dia que tu conduzia teu barco. A partir de hoje, quem vai conduzir sou eu, Pedro. E quando eu conduzo, o resultado é certo. Vai, que já está determinado. Um cardume de peixes já estão te esperando. Já estão te esperando, Pedro. Agora tem algo, Pedro, que você não pode esquecer. Convida os teus companheiros, porque a pesca vai ser tão grande que você não vai conseguir trazê-la sozinho. Sabe, Pedro? Porque quando eu estou no barco, quando eu abençoo, a bênção vai alcançar outros. E esses, o texto diz que eram sócios de Pedro. O outro barco que estava lá eram sócios de Pedro. E se Pedro ia ser abençoado, os demais seriam também. Porque aquele que carrega em si a bênção de Deus, quem estiver próximo vai ser abençoado. A não ser que não queira fazer parte da bênção. Tem pessoas que estão ao lado de alguém abençoado, mas não quer a bênção. Só vê o negativo, só murmura, só reclama. E eu nunca vi um murmurador entrar na terra prometida. Os murmuradores que murmuraram no deserto, todos eles ficaram, nenhum entrou. Então deixa eu te aconselhar aqui nessa noite: não murmura. Olha para o teu irmão e diz: oh meu querido, não murmura, para que tu não deixe de entrar na terra prometida. Glória a Deus, aleluia. Você tem de glorificar, você tem de exaltar o Senhor. Deus quer entrar na tua vida, Deus quer te abençoar, e outras vidas serão abençoadas por você. Outras vidas serão abençoadas por você. Você não pode querer trilhar sozinho. Deixa Jesus entrar. Quantas pessoas, quantos empreendedores, quantos empresários estão aí em fracassos, não atingindo o projeto que traçou no papel, porque eles querem trazer o benefício para si só. Eles querem aparecer e não convida Jesus para estar dentro do projeto, do empreendimento. Mas você é diferente, e verás a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. As pessoas têm de ver a diferença nas nossas vidas, quer gostem, quer não. Você faz a diferença. E você, como discípulo de Cristo, você como representante do reino de Deus, você não pode deixar de convidar Jesus para entrar no teu empreendimento. Ou seja, eu vou além. Você não pode deixar de muitas vezes
disponibilizar o teu empreendimento para o mestre. Foi o que Pedro fez aqui. Disponibilizou. Pedro, eu quero o teu barco para servir de palco para mim. Ele vai servir de púlpito, porque eu tenho um propósito com ele. A tua empresa tem que servir como palco para Jesus. Na hora que Jesus quiser usar a tua empresa, tu tem que deixar. Tu tem que aprender a abrir mão. Sabe por quê? Porque o mesmo texto que me diz que você deve disponibilizar, colocar à disposição de Jesus, é o mesmo texto que me diz que depois do barco disponibilizado para Jesus, Pedro faz uma pesca como nunca fez antes. A tua empresa, a tua vida, a tua família terá um resultado maior no momento que você disponibilizar para Jesus, no momento que você entregar, no momento que você dizer: Senhor, está aqui, faça o que bem achar que devas fazer, e você verá o resultado, como Pedro assim ouviu. Que Deus nos abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem entendeu esta mensagem nesta noite, diga amém. Amém. Só quem vai viver esta mensagem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem vai viver essa mensagem? Amém. Glória a Deus. Vivam, e vocês verão a maravilha, o milagre que Deus vai realizar.